A paz de Cristo a todos os irmãos, sejam bem-vindos a este canal. Eu agradeço por você estar aqui assistindo esse vídeo. Irmãos, a dinâmica deste vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a fazer. Mas antes de eu conduzir esse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, curtisse esse canal, comentasse, coloque a sua opinião aqui nos comentários. Se você tem alguém que você conhece que também já participou dessa denominação, ou você já teve alguma experiência, deixe aqui o seu comentário, tá bom? Então, agradeço, muito obrigada. Vamos lá ao vídeo. Irmãos, eu vou falar a diferença do neopentecostal com o pentecostal, porque tem muitos que confundem esses dois lados, né? Elas são diferentes, elas são distintas, mas tem a sua relevância. Lilinha, eu tô fazendo um vídeo, Lilinha. Trazendo aqui a diferença de cada um, que eu acredito que seja muito importante, tá bom? Para a gente deixar bem claro o que é neopentecostal e o que é pentecostal, tá bom? A origem do neopentecostal surgiu no século XXI. Ele é muito recente. Ele não é algo assim de muito tempo, né? A partir do sincretismo da religião cristã evangélica e religiões afro, né? Religiões africanas. Da gente classificar o neopentecostalismo. A partir do sincretismo religioso, cristão e evangélico e religiões africanas. As principais, né, doutrinas que o neopentecostal ele traz para a gente é a teologia do domínio, que defende uma guerra espiritual permanente entre Deus e o diabo. É aquela coisa assim, o Deus e o diabo sempre estão em guerra, em luta. Mas sabemos que o inimigo da nossa alma é o diabo. Deus ele não precisa do diabo para vencer, certo? A teologia da prosperidade, que a gente vê muito isso, né? Que prega a busca e o sucesso, o bem-estar, superação do tipo de uma santidade, organização empresarial, que infelizmente essa doutrina ela é muito mais focada para o empresário, né? A pessoa que precisa buscar um sucesso, um bem-estar, né? No Brasil, algumas igrejas neopentecostais, né? A gente vê muito, tem vários nomes, né? A gente, só você dar uma pesquisada, eu não vou ficar aqui falando qual, porque são várias. Mas dá uma pesquisada, quais são as igrejas neopentecostais. Mas tem igrejas neopentecostais que elas não são declaradas, mas elas têm a mesma doutrina, a mesma abordagem. E elas são misturadas, mas mais para frente eu vou estar falando sobre isso. Algumas doutrinas do neopentecostalismo é o quê? Aliança com Deus, né? Que é a ideia de que o fiel pode viver feli- é, uma vida de felicidade, realização e ter uma aliança com Deus. Não é errado, né? Ter esse pensamento, mas vende aquela ideologia de que você sempre vai ter que ser feliz, você tem que procurar a felicidade, porque se você não é feliz, você não tá vivendo o melhor de Deus, né? Vemos que na história da igreja que os cristãos foram perseguidos, foram mortos, foram massacrados. Os apóstolos, você vê os apóstolos, algum dos apóstolos você viu prosperar, ter uma vida abundante e um sucesso, um bem-estar? Não. A gente vê na história de Paulo, né? Paulo foi os seus últimos dias, as suas últimas mensagens da carta dele, ele pedindo para que Timóteo levasse livros, capa, porque ele sentia frio dentro de uma prisão. Então, não é errado dizer que nós não devemos ser felizes e ter um bem-estar, mas o foco
dessa doutrina era o bem-estar e o sucesso, e se você não tiver o sucesso, você está vivendo errado, entendeu? Cura divina, promessa da cura divina, isso não é errado. Deus ele pode trazer cura, mas é de uma forma assim, essa doutrina ela é mais de uma forma é, Deus ele é o seu mordomo, ele pode fazer a hora que ele quiser, ele tem que curar, se ele não curar, ele não é Deus, né? A prosperidade também, aquela promessa de prosperidade financeira, e você sempre vai ter, você pode mentalizar que você vai conseguir, e a pessoa gasta orações e orações, jejum, acordar às 3 horas da manhã, pode jejuar mais do que a gente, pode orar mais do que a gente, mas o intuito, o coração da pessoa é o quê? É o bem material, né? A guerra espiritual, constante guerra espiritual. Tudo é guerra espiritual. Se a vida da pessoa tá mal, é guerra espiritual. O diabo não tá feliz. Mas aí tem outro lado. O que que você tem plantado, né? Que a vida é uma colheita. A vida é uma plantação. Se a gente planta coisas boas, a gente vai colher coisa boa. Não adianta você vir dizer que você plantou abacaxi que é colher morango, né? Então não é assim que funciona. E a pessoa tem muitos males da nossa vida, são coisas que nós mesmos plantamos. Muitos males da nossa vida foi consequência dos nossos atos. Então, é isso daqui, dessa guerra espiritual, é de uma forma que você foge da realidade, que você acha que tudo é guerra, que o diabo tá irado, sim, o diabo ele se levanta, o diabo ele traz problemas para você, sim, mas quando você dá o lugar. Nada acontece na sua vida se não tiver o lugar. Ele não vai operar na vida de uma pessoa que não tiver lugar, mas inclusive a doutrina neopentecostal fala, né? Enfim, ritual, vemos muito, né? Ritual de cura e exorcismo dentro das igrejas. O foco não é a pregação, transformação de vida, mas sim o exorcismo, conversar com o diabo, né? A gente vê aqueles apóstolos, aqueles bispos, conversando com o diabo. A gente vê muito isso, né, no neopentecostalismo, né? A posição de cultos afros, né? A gente vê muito aquela manifestação é, de uma forma assim bem enérgica, para não falar outras palavras, que é muito semelhante a algo assim que a gente vê em religiões afros, né? Então é uma disjunção, é um secretismo, é uma religião misturada. E isso aqui é característica muito grande, muito forte aqui no Brasil, né? Porque o Brasil é um miticismo não só de raças, mas também de cultura, né? A miscigenação, perdão. A confissão positiva. Confissão positiva é muito característica do neopentecostalismo, né? Que você tem que proferir muitas palavras positivas para que essas coisas aconteçam. Claro que podemos sim, né? A gente tem que falar coisas positivas, né? Quem traz muita palavra negativa é uma pessoa que está realmente é, emocionalmente abalada, emocionalmente não saudável, né? Até uma depressão, enfim. Mas a forma que eles pregam que você tem que estar positivamente falando, não, eu vou ter dinheiro, declarando positivamente que você vai ter dinheiro, que você vai ter dinheiro. E ela é muito semelhante a uma visão espiritual, uma visão muito espiritualizada, um espiritismo que chama a lei da atração. A lei da atração é você pensar coisas positivas, declarar coisas positivas, porque aquilo ali vai acontecer na sua vida. Entende? Então, é uma das características do neopentecostalismo. Para não ficar longo, vamos já para a origem do pentecostal. O pentecostalismo veio dos Estados Unidos, né? De uma forma de avivamento. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a Rua Azusa.
dá uma pesquisada. Para não deixar muito longo esse vídeo, eu só vou dar uma pincelada aqui. Surgiu nos Estados Unidos e no Brasil o neopentecostalismo chegou no início do século XX através de imigrantes e que veio, né? É uma doutrina que veio nos Estados Unidos com o avivamento da Rua Azusa. Não sei se vocês já pesquisaram, mas dá uma pesquisadinha sobre isso, né? Então, quem que são essas igrejas que são pentecostais? Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, a Igreja Batista tradicional, né? Enfim, é uma igreja que ela é mais pro lado apostólico, uma igreja mais cristocêntrica, uma igreja mais conservadora. Então, ela é uma igreja vamos se dizer, o pentecostal, ele é uma igreja tradicional, mas avivalista, certo? Eu não sei se seria o termo correto, mas eu vou querendo só dar uma pincelada, né? A doutrina quer dizer, do pentecostalismo inclui na crença da contemporaneidade dos dons espirituais e descritos na Bíblia. Sim, que é um movimento muito avivalista, né? É a crença do Espírito, né? O Espírito Santo e os seus dons, né? E o batismo do Espírito Santo é uma doutrina assim que é bem falado, né? A crença dos fiéis que recebe os dons espirituais é mais é algo mais assim mais avivado, né? Uma crença muito mais avivalista, é uma crença que dons espirituais, dons de línguas, enfim, mas claro, né? Teve não é tudo perfeito, teve suas misturas ao longo do tempo que eu também já vou falar com vocês. Irmãos, a igreja neopentecostal, a doutrina neopentecostal, ela foi mixigenada dentro das igrejas pentecostais, infelizmente. Porque é muito característica o neopentecostal abrir a igreja, passar um tempo, ter um conflito e abrir outra igreja. E assim foi aumentando, né? Claro, também teve uma mixigenação dentro das igrejas sérias, dentro das igrejas desde a Assembleia de Deus, Batista, enfim, teve um movimento, uma mixigenação com os neopentecostais dentro das nossas igrejas. Então, tem algumas igrejas também que são abertas, dizem que elas são batistas, assembleianos, mas a doutrina focal é uma doutrina muito semelhante com a neopentecostal. Então, há uma mixigenação. Ana, mas eu tô com dúvida nisso e aquilo. Irmãos, eu vou deixar na descrição alguns vídeos de pessoas que pode explicar com mais calma para vocês, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo, tá? Eu vou deixar na descrição os vídeos de referências que eu tô aqui para trazer para vocês. Estudem, vale a pena vocês estudar e entender mais sobre esse assunto, tá bom? Isso aqui é uma pincelada, tá? Agora, por que que eu quis trazer esse vídeo? Porque eu estava tendo esses estudos do neopentecostalismo, porque esse canal, ele tem um intuito muito apologético. Eu quero trazer um conteúdo apologético, um conteúdo que é a defesa da fé, defesa dos princípios, a defesa apostólica, né, dos apóstolos, a defesa da cristandade, a defesa do cristianismo e do evangelho em si. Então, esse canal aqui é para apologia. E eu estava pesquisando não só seitas de outras denominações, mas também estou pesquisando seitas de neopentecostal, porque existem seitas evangélicas dentro da nossa comunidade. Então eu precisava trazer esse conteúdo para que vocês possam entender o contexto de tudo isso, porque é muito importante, tá bom? Como eu quero deixar esse vídeo também
pedagógico, que eu quero trazer a minha experiência com uma igreja que se denomina batista, mas as suas crenças, as suas doutrinas e a forma da igreja de ser conduzida é neopentecostalismo, total. E eu fui entender mais sobre isso, a minha vontade de trazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu estava assistindo o irmão Tiago Alicerce. É um irmão assim que ele foi do neopentecostal e eu assisti testemunho dele, de pessoas próximas a ele, vídeos, e aquilo ali me despertou. Assistindo esse irmão, vendo os testemunhos, passou um filme na minha cabeça das coisas que eu já vivi. Isso faz há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Então, assim, não é esse vídeo de revolta, não é um vídeo de trazer confusão, não. Esclarecimentos. Eu peço que as pessoas que estão assistindo e que teve contato com essa igreja ou alguma igreja semelhante ou parecida com essa, que não fique bravo, porque esse assunto ele é muito delicado. Muito delicado. Mas eu quero trazer a minha experiência pessoal dessa experiência que eu tive com essa igreja. A igreja que eu estou querendo me referir é a igreja Sara Nossa Terra. Eu me converti dentro dessa igreja. Eu fui convidada diretamente, eu não passei por nenhum culto, nem nada, não. Eu fui convidada diretamente para viver 3 dias de experiência com Deus, que algumas igrejas falam que é encontro com Deus, tem outros nomes que se falam, mas a dinâmica é a mesma. Eu passei 3 dias nesse retiro e foi uma experiência maravilhosa. Nos primeiros 2 dias foram muito bom, que foi numa sexta, sábado e domingo. De sexta para sábado foi incrível. Eu tive uma experiência realmente cirúrgica, aprendi muita coisa, né? Eu tive uma libertação de cura dentro do meu coração. Nem de tudo tem o mal, tem o bem também. Né? Eu não vim aqui para falar, porque a igreja Sara Nossa Terra foi um problema para mim. Não, eu reconheço que teve coisas boas através dessa igreja, mas também muitas coisas ruins, que também afetou a minha vida, certo? Então eu passei por esses 3 dias de retiro, foi incrível, foi maravilhoso, foi vamos se dizer, um empurrão para minha vida cristã, foi um empurrão para minha conversão, certo? Ao longo do tempo, eu comecei a ser discipulada. E essa igreja, ela é uma igreja que ela trabalha com o discipulado. Eu acho legal o discipulado, mas de uma forma, mas também tem o porém. Porque o discipulado é nada além a pessoa, né, discipulando, né, conversando com você, tendo um feedback toda semana, ou de cada duas semanas você tem esse feedback com o seu líder. Mas, por outro lado, eu entendia que era muito. Hoje eu entendo, na minha visão de agora, eu vejo que era muito empresarial. Que, infelizmente, eu e muitas pessoas ali eram números, contabilidade daquele lugar. Porque a pessoa tinha que bater metas, tinha que trabalhar de uma forma para trazer recurso, não só recurso na igreja, mas também você bater metas para você pagar o parceiro de Deus. O que é parceiro de Deus? Parceiro de Deus é uma ONG dentro da igreja Sara Nossa Terra que todo o dinheiro que você arrecada, você tem que dar para a sua liderança, e esse dinheiro é levado para a sede, que é lá em Brasília. Então você tinha metas a seguir. Todo mês tinha uma meta. Eu e muitos que também já esteve dentro dessa igreja, dessa denominação, tinha que fazer formas de vender para levantar esse recurso. Alguns vendiam bombom, que foi no meu caso, alguns vendiam balinha, e a gente fazia tudo isso no Farol. Ou então a gente vendia para familiares, enfim, a gente tinha que levantar esse recurso, a gente tinha que levantar esse valor, certo? Então eu me lembro muitas vezes da frente do Farol vendendo, entende? Eu vendia bombom por 50 ou um real na época, há 10 anos atrás,
para conseguir levantar e pagar o parceiro de Deus. Ao longo do tempo, assim, nenhum momento que eu tive nessa igreja eu não percebi esses detalhes, mas quanto tempo depois, muito tempo depois, eu comecei a perceber que não era isso, isso não é cristianismo, certo? Mas enfim, então eu tinha que bater todo mês aquele tipo de meta. Não só a minha, os líderes, os líderes dos líderes, os líderes dos líderes. Por quê? Lá é implantado na sua mente, todo momento, estatísticas, números. Por exemplo, quando eu, no último dia, no domingo, que era o dia do batismo, né? Porque o domingo tem o batismo. Todo domingo que tem o dia do batismo, também tem, vamos dizer, um ensino de como funciona a liderança dentro da igreja. Do 12, do 144, que sei o que, do 1000 e... Enfim, é uma pirâmide. Porque você tem que... Quanto mais você convencer pessoas para entrar no seu grupo, porque cada líder tem o seu grupo, entende? Então, você bateu os 12 discípulos, você tem até 12 discípulos para você bater. Bateu os 12, você já tem um grupo. E aí, um desses discípulos, que é um desses 12, tem que ter os 12 dele, que vai ter que ter os 12 dos 12 dos 12 dos 12. Quando vai ver, você tá dentro de uma pirâmide. Ah, Ana, mas isso não é bom? Isso não é legal? Poxa, a gente tem que ganhar vida para Jesus. Sim, mas a forma que ela é, na prática que ela é conduzida, você vê que é estatística. Porque você fica pensando tanto nos números que não na qualidade. O que adianta você ter 12 discípulos e você não tem qualidade? Você não tem esse tempo. Eu via muita pessoa como um fardo, que tinha que bater meta, a meta. O foco era a meta, o foco não era as vidas. Entende? Essa era a minha crítica. Então, eu lembro de uma vez que eu precisava bater meta. O meu grupo já tinha batido meta. Eu era a única que não estava batendo meta. E eu me lembro que eu fui sozinha no farol. Fui bem cedo, eu fiquei até tarde, debaixo do sol. Eu fiquei vermelha, vermelha. E na onde que é, na cidade que eu morava, era uma avenidona. E essa igreja era dentro dessa avenida. E eu fui de ponta a ponta. E era uma avenida gigantesca, vendendo balinha em todas as pessoas que paravam. E quando eu passei de frente da igreja, eu vi o bispo. Porque nessa época tinha um bispo. Não vou falar o nome, né? Né, enfim. Mas esse bispo, ele era o líder supremo, né? É o líder que era o dono dali da igreja. E eu tinha passado por ele e ele, naquele carrão gigantesco, maravilhoso dele, e eu vendendo balinha, eu cheguei até a falar assim: oi, líder, oi, bispo, tudo bem? Tô aqui vendendo a balinha para levantar aqui, né, o parceiro de Deus. Aí ele fala, não, tá certo, tá no caminho certo. E ele entrou. Gente, eu nunca esqueço, sabe? Dessa cena. Imagina, eu me matando ali, vendendo balinha pro parceiro de Deus, e ele entrando no carro dele numa tranquilidade boa, tranquilo. É isso aí, né? E eu acho, gente, só deu na causa. Enfim. Então, chegou ao ponto que eu queria ser um colaborante dentro da igreja e eu tinha um chamado, ainda tenho um chamado de louvor, né? E eu queria cantar dentro da igreja. Era muito difícil, gente, entrar no grupo de louvor, porque já tinha as panelinhas, já tinha as pessoas, já tinha um grupo que era também até famoso, era uma banda até famosa dentro da igreja. Então, assim, para você cantar, era assim uma coisa assim, uma exceção. E eu lembro que colocaram meu nome pra cantar. E eu tava muito feliz, gente. Nossa, eu vou realizar meu sonho. É a primeira vez que eu vou cantar na igreja, que sei o que, sei o que. E o meu líder, quando a gente teve essa reunião, me barrou. Falou assim: não, você não vai cantar porque você não bateu a meta. Eu não cantei, tiraram o meu nome porque eu não tinha batido a meta. Entende?
E quando você sai, né, assim, voltando lá para pro revisão, agora que eu lembrei, revisão de vidas, né, que é o retiro. O nome do retiro é revisão de vidas. Quando você sai de lá, você já é induzido a ir a um curso dentro da igreja, que é um curso de liderança, para você ser doutrinado, para você ser ensinado como você ser um líder. Tudo isso já é uma estrutura para você ser aquilo ali, entende? E ao longo do tempo, eu passei quase 3 anos na igreja Sara Nossa Terra. Quase 3 anos. Ao longo do tempo, eu comecei a perceber que a quantidade de pessoas que entrava era a mesma quantidade de pessoas que saía. E quando você via algumas pessoas próximas a você saindo da igreja, você era aconselhado não ter contato com essa pessoa. E eles, né, gente, eu não culpo certas pessoas, porque as pessoas estavam sendo doutrinadas, elas estavam sendo induzidas a fazer isso, entende? Então, assim, quando a pessoa saía, você não tinha contato nenhum mais com aquela pessoa. E quando a gente tinha né, essa conversa com outras pessoas que estão perto de você, você viu fulano, fulano saiu, desvia, não aguentou, não quis, enfim, coloca a pessoa como fosse uma pessoa maligna, entende? Então, assim, a igreja, ela te induz a ter uma dependência emocional de certas lideranças, de certas pessoas, mas de outra forma também ela te induz a não se misturar. Não se mistura com os ex-membros, né? Praticamente você esquece que aquela pessoa já teve no seu convívio. Então, assim, imagina, né? Como que é. Então, era essa a dinâmica, era essa a forma. E teve uma vez que eu até questionei com o meu líder por que a gente não podia ajudar pessoas que estavam na nossa cidade. Porque a gente ia em eventos, teve uma vez que eu fui em um evento, e quando eu voltei pra casa, isso era muito tarde, gente. Era muitos eventos assim que ele fazia pra gente ir, e todos pagos, tá? Se você não tem dinheiro, vende balinha, vende bombonzinho no farol pra você pagar os eventos da igreja. Você tinha que pagar e era exclusivo, você tinha pulseirinha, era VIP, entendeu? Enfim, voltando. Então, eu tinha voltado um desses eventos, eu voltei muito tarde para casa e eu tinha pegado o ônibus junto com alguns colegas que moravam perto do meu bairro e que junto do meu bairro e eu vi pessoas assim, sabe, necessitadas, né? Principalmente lá no centro da minha cidade, você via muitas pessoas morando na rua, dormindo no chão, no frio. E aí eu tive uma ideia brilhante, assim, para aquela pessoa. Eu me converti com 16 anos de idade. Eu era novinha, 16 anos de idade. Eu tinha me convertido. Então eu olhei aquilo ali e falei assim, poxa, vamos fazer alguma coisa para as pessoas que estão aqui. A nossa cidade precisa da nossa ajuda. E eu tinha levantado isso pro meu líder. E o meu líder falou assim: não, a gente já tá fazendo o parceiro, a gente já tá pagando, a gente já tá fazendo o parceiro de Deus. Se você pagar o parceiro de Deus, você pode fazer outras coisas. Eu falei assim: poxa, por que que a gente não pode fazer aqui na nossa cidade? A nossa cidade precisa da nossa ajuda. Mas não, você tinha que fazer pro parceiro de Deus, entende? E eu via muito assim, sabe, muito essa indução. Até eu fui uma pessoa que já induzi, porque eu já tive 2 discípulos. Eu consegui 2 discípulos e um dos meus discípulos já tinha recém chegado na igreja, já tava falando, não, você já tem que bater meta. Porque já foi colocado isso na minha cabeça. Não, você tem que bater meta, você tem que bater meta, você tem que bater meta. Inclusive, eu esqueci de mencionar das festas temáticas que tinha no Sara Nossa Terra. Eu lembro que eram festas temáticas desde chinela, havaianas, roupa preta e branco. E teve uma, inclusive, que não deu certo, né? É a questão da festa funk.
fizeram uma festa gigantesca dentro do Sarau dessa Terra, encheram 2 ônibus de pessoas para ir no Sarau dessa Terra. E eu não sei se foi alguém que não explicou, as pessoas que convidaram essas pessoas não explicaram que era uma igreja. Quando eles chegaram lá, é, teve que separar meninas com meninas e meninos com meninos, porque tava tendo até. As pessoas estavam achando que tava num baile funk. E, enfim, se o intuito foi evangelizar, não foi isso. Até no banheiro teve casos de pessoas que se pegando. Então, assim, eram festas temáticas de várias formas. De andar sem chinelo, de andar com a Bíblia 24 horas, faziam essas coisas. Tudo bem, pode ser para induzir as pessoas a fazerem, evangelizar, enfim, mas nós temos que entender que igreja, ela é santa, a gente não pode misturar santo com profano. A gente não pode misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. E eu via que as coisas do mundo era muito vivida dentro da igreja. Eu lembro que por muitas vezes eu via pessoas que levantavam a cadeira, batia na cadeira, subia na cadeira, gritava, frases que cada grupo falava. Ai, nossa, que palavra, que sei o quê. É errado? Tudo bem, mas você está dentro de uma igreja, você tem que ter um certo respeito, né? Você tem que ter um certo reverência na casa de Deus. E isso eu só fui aprender quando eu entrei numa outra denominação mais conservadora, entende? Aí eu fui entender o que que era reverência, que eu não sabia o que que era reverência dentro da igreja. Não foram ensinados reverência, mas sim a libertinagem dentro da igreja. Inclusive também a questão da idolatria. Os líderes são idolatrados naquele lugar. Em vez de falar o nome de Cristo, não, não, gritavam frases assim dentro da igreja, batendo na cadeira o nome do líder. Porque o líder, porque o líder, porque o líder, o líder. Então, são essas pequenas coisas assim que realmente não tinha mais o que. é, é, sabe? Não tinha mais o que fazer. É algo que tá dentro da igreja. Entende? E pra mim isso não é certo. Enfim, gente, se eu contar a história toda que eu vivi nesses 3 anos, é muito longo. O vídeo vai ficar gigantesco. Mas também outras coisas também que para finalizar aqui que eu também observei, que a Igreja Sarau dessa Terra não deixa outros pregadores de outras denominações pregar dentro da igreja. Eu me lembro de uma vez que de uma pastora que queria pregar dentro da igreja, ela tinha, né, esse desejo de pregar dentro da igreja, mas o que ela ouviu é o quê? Não, você precisa primeiro passar no revisão de vidas para você pregar aqui na nossa igreja. É a mesma coisa de você falar de um pastor gigante, por exemplo, Eli Soares, um grande pregador da Assembleia de Deus. Não, você tem que passar numa revisão de vidas para você pregar aqui na nossa igreja. Entende? Então era muito exclusivista. Muito exclusivista. Então, irmãos, são inúmeras coisas assim que eu olhei e eu percebi. Agora eu só vou finalizar com o porquê que eu saí da igreja. Eu saí porque eu já tinha percebido algumas coisas que não estavam me agradando, estava me deixando muito chateada, principalmente com liderança. Porque liderança um assunto muito delicado, muito difícil, né, para algumas pessoas. É, eu conheço pessoas que esteve no meu convívio, esteve no meu grupo, não volta mais para a igreja, não volta para qualquer igreja, porque se feriu, se machucou dentro da igreja da nossa terra, com a liderança. A gente falava assim, não, esse povo é mimado, é mimimi, não gosta de nada. Não, você não podia nem confrontar, falar que não estava certo, entende? E quando eu decidi sair, que eu fiquei muito chateada, a minha líder, né, a pessoa que estava me liderando, não correu atrás de mim. Não foi que não quis conversar comigo, não deixou ir. E eu simplesmente virei nada.
E eu lembro que eu tinha um amigo muito, assim, muito querido mesmo. A gente era, assim, melhores amigos, a gente tinha uma amizade muito grande. Quando eu saí, nem olhava pra minha cara. Nunca mais falou comigo. Até hoje. Até hoje. E eu lembro que teve uma vez que, muito tempo depois, eu fui pra igreja para fazer uma visita, eu vi ele lá, eu cheguei, conversei com ele, eu até chorei na frente dele, falando, poxa, por que que você não falou mais comigo? Por que que você... Ele friamente falou, falou nada, falou nada, entende? Era um nível de inclusão que você, de exclusão que você tinha dentro da igreja. Porque assim, você entra na igreja, todo mundo é família. Pai espiritual, mãe espiritual, irmão espiritual, a gente é tudo família, estamos tudo junto, haja o que acontecer. Aí passa o tempo, você vê que não é dessa forma. Quando você vê, você vira nada. Saiu da igreja, você é nada, é uma desviada. Entende? Isso é complicado, isso é difícil, isso não é legal, né? Então, assim, você tem uma dependência com aquela igreja e depois você é excluída. Além os murmurinhos que ficam passando de grupo para grupo. Ai, o fulano, ai, você viu o fulano, fulano saiu. Ai, você viu o fulano, fulano fez isso e aquilo. Entende? Então, assim, é complicado, gente. A dinâmica é complicada, né? Bom, eu precisei falar sobre esse vídeo porque eu senti que realmente eu preciso falar sobre essa experiência. É a primeira vez que eu estou falando abertamente. Eu conheço muitas pessoas que saíram dessa denominação, estão feridas, estão machucadas. Não é mimimi. Realmente é um assunto delicado para essas pessoas, né? Aprendi muita coisa. A Sara Nossa Terra me ajudou em muita coisa, mas também muita coisa estava errada. E não é só a nossa Sara Nossa Terra, tem muitas igrejas church, que são igrejas neopentecostais disfarçadas. Porque o intuito dessa igreja é número. É o quanto que você vai oferecer para aquela igreja. O quanto que você vai trabalhar para aquela igreja. Não para Cristo, não para o evangelho, mas sim para a igreja. Resultados para a igreja, certo? Então, eu queria realmente deixar esse assunto, porque eu acho que é de extrema importância. Passando para lembrar que eu vou deixar alguns vídeos referência, tá? Eu vou deixar também alguns vídeos do irmão Tiago Alicerce, que eu acredito que é de extrema importância. Procure saber, pesquise. É algo assim que realmente é só você vai conseguir entender, né? Abençoe vocês, curta e compartilhe esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até mais.